Então se assenta, se assenta. A ministração, preste atenção, ela será curta, mas tudo que será compartilhado, amados, esse assunto, herança espiritual, é algo sério, muito sério. Então eu quero que você preste atenção, fique focado, não se distraia por nada, não se distraia. A Bíblia está dizendo, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Pode ter certeza que você vai deixar uma herança para os teus descendentes. Assim como você recebe de seus pais, você vai deixar também. E nós temos 4 tipos de heranças. Primeiro, a herança material, que são bens, patrimônio, dinheiro. O segundo tipo de herança que nós deixamos para os nossos filhos e descendentes é a herança biológica, física. São os genes, o DNA. Os nossos filhos vão herdar o nosso aspecto físico. Terceiro tipo de aliança que nós deixamos, a herança comportamental, que é a personalidade, o temperamento. Você já observou isso? Que os nossos filhos têm o nosso temperamento, nosso jeito. Tem aqueles que têm um temperamento calmo, tranquilo, mas tem aqueles que têm um temperamento mais agressivo, forte. E o quarto tipo de herança que nós deixamos é a herança espiritual. E dentro da herança espiritual, nós podemos deixar bênção ou maldição. Queridos, ninguém escolhe, preste atenção, ninguém escolhe qual é a herança que quer receber. Basta ser filho. Você não precisa fazer nada. Mas você vai receber. E vai passar para as futuras gerações. Bênção ou maldição. Veja comigo no livro de Lamentações, aleluia, Jesus, diga glória a Deus. Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Nossos pais pecaram. Opa!
Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Um exemplo clássico que eu já dei domingo passado. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecaram. Pecaram. E qual foi a consequência, qual foi o resultado desse pecado de Adão? A morte. A morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós herdamos esta herança. Talvez você diga, pastor, não é justo. Como assim? Eles pecaram. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho como pagar. Mas você não vai pagar. Você vai sofrer as consequências. E o que é justo para você, de repente, a justiça de Deus é diferente. E por causa do pecado de Adão, Deus lançou a sentença. Deus lançou a maldição. Maldita é a terra. Maldita é a terra. Quem primeiro usou esta palavra, maldição, foi o próprio Deus. Maldita é a terra por causa de ti, Adão. E desde então, o homem já nasce em pecado, pecado que nós herdamos de Adão e Eva, os nossos primeiros pais. E como consequência, a morte. A morte. Talvez você diga, mas pastor, eu nasci de novo. Eu recebi a Cristo como Salvador. E a Bíblia diz que ele, Jesus, tomou sobre si, no madeiro, se fez maldição por mim. A Bíblia diz, e você tem razão. Você tem razão. Está escrito no livro de Gálatas, e eu quero que você vá comigo. No livro de Gálatas, no capítulo de número 3, versículo de número 13. Cristo nos resgatou, nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, pastor, a partir do momento que eu me converti, que eu recebi a Cristo como Salvador, que eu nasci de novo, que eu sou templo, morada do Espírito Santo, toda maldição foi cancelada. Preste atenção. Guarde esse versículo. Cristo nos resgatou. Ele fez isso
Ele já fez isso na cruz. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus por isso. Então, pastor, eu não tenho que orar para quebrar maldição. Não tenho que orar. Muito bem. Agora vamos lá, em 1 Pedro, ainda no Novo Testamento, 1 Pedro, no capítulo de número 2, e o versículo de número 24. Olha o que está escrito. Levando ele mesmo, se referindo a Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes, preste atenção no tempo do verbo, fostes sarados. Então, no madeiro, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, Ele levou sobre si a maldição e também os nossos pecados e enfermidades. Posso ouvir um amém? Agora eu pergunto para você, crente fica doente? E quando você fica doente, você ora, pedindo a Deus para ser curado? Sim ou não? Mas Ele já levou no madeiro, não somente os nossos pecados, mas também a nossa enfermidade, as nossas dores. E por que eu oro quando eu estou doente para ser curado? Maldição é a mesma coisa. Ele já levou, se fez maldito na cruz. Mas você reparou que tem pecados que você não consegue abandonar? Você luta contra o pecado, pede perdão, e depois novamente você cai em tentação, no mesmo pecado. Ei, mas Ele levou. Por que eu tenho que orar e pedir perdão, se Ele já levou os meus pecados? Por que eu tenho que orar e pedir para ser curado, se Ele já levou as minhas enfermidades e dores? Então eu também tenho que orar para quebrar, embora Ele já tenha levado, eu também tenho que orar para quebrar toda a maldição. Quem está me entendendo aqui? Deixa eu dar um exemplo. Um exemplo para você entender. Vamos imaginar que o seu coração é um jardim, cheio de flores, plantas, um lindo jardim. E de repente, nasce uma planta que vai fazer mal para você. No teu jardim. O que é que você vai fazer?
pastor, eu vou lá para que essa planta não venha estragar o meu jardim. Eu vou lá e corto. Eu corto essa planta. Mas você sabia que tem plantas que quando você corta, ela renasce, ela brota novamente? Assim na nossa vida, tem pecados que você tenta cortar, e quando você menos espera, esse pecado ele ressurge mais forte ainda. Qual é a solução? Arrancar essa planta, tirar toda a raiz dela que está escondida. Porque se você não tirar o que está escondido, todo pecado em oculto, se você não arrancar pelas raízes, esse pecado sempre vai estar se manifestando na tua vida. É tirar o mal pela raiz. Por isso, que no seu pedido de oração, você vai colocar tudo aquilo que você sabe, que você tem que arrancar. Porque aquele que encobre o seu pecado, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quantos creem que nós temos que arrancar, com a ajuda do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, para que este mal seja definitivamente desfeito? Quantos creem que Deus tem poder? Se você tomar essa atitude, Deus vai te ajudar. Quantos creem nisso? Então preste atenção. O que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, ancestrais, o que nós recebemos de herança espiritual, se foi maldição, não adianta só cortar aquilo que é visível. Tem que ir lá naquele que está oculto também. Então preste atenção, eu anotei aqui, as áreas que de repente você está sofrendo uma perseguição espiritual. Eu não estou aqui afirmando que você é maldito, jamais. Mas que existe uma perseguição espiritual, isso existe. E eu separei aqui algumas áreas que eu quero que você preste atenção. Você que já preencheu o seu pedido de oração. Se de repente você precisar acrescentar. Você que não preencheu ainda, mas vai preencher para depois a gente quebrar esse mal. Então preste atenção, preste atenção. Na área financeira. Essa herança. Dívidas, fracassos, perdas, falências, miséria,
pobreza, na área familiar, violência doméstica, separação de casais, divórcio, alcoolismo. Você, de repente, aborto na família, as mulheres engravidam e acabam abortando. Outras não conseguem engravidar. E você faz um histórico, um diagnóstico, e você descobre que isso é comum na sua linhagem, com seus familiares. Depressão, irmãos, o que tem de gente sofrendo de depressão, suicídio, casos na família, e você também pensando em morrer, sumir, desaparecer. Na área de saúde, doenças repetitivas, como câncer, diabetes, problemas no coração, pressão arterial, cirurgias. Sempre na família tem alguém passando por algum tipo de cirurgia. Alergia. Eu coloquei aqui por conta própria minha, obesidade. Você reparou? A pessoa é obesa, a mãe é obesa, o pai, os avós, a pessoa luta para emagrecer, não consegue, isso vai passando, já olha para os filhos, já tem que controlar a alimentação desde pequeno, porque senão eles vão ficar obesos. São coisas que vão se herdando. Na área espiritual, é essa parte que eu quero ver com você. Tentações. Principalmente na área sexual. É adultério, traição, prostituição, pornografia. A gente não fala muito isso nas igrejas. Eu vou falar agora. Homossexualismo. Eu sei de casos. O homem, casado, bem casado, com filhos, de repente, ele larga a esposa, abandona os filhos, a família, para ficar com outro homem. Lesbianismo. O que leva uma moça? Porque ninguém nasce homossexual, gay, lésbico. Ninguém nasce.
Mas existe uma tendência. Existe uma tendência. A pessoa, ela começa até a sofrer, meu Deus. E ela começa a se sentir, Pai, o que é que está acontecendo comigo? A pessoa sabe que é errado, que é pecado, mas ela não consegue vencer, porque lá atrás foi uma herança que ela recebeu. Foi uma herança. Então tem casos que a pessoa herda, por exemplo, a mentira. Você reparou que tem gente que nem percebe, conta cada mentira, você sabe que ela está mentindo, mas ela até acredita nas mentiras que ela conta. Roubo, a pessoa tem a mania sem que... Foi coisas herdadas, que tem que ser quebrado. Quem está me entendendo aqui? Então você vai preencher o teu pedido de oração, e se você ouviu algumas coisas aqui, coloca, porque nós vamos desfazer todo esse mal, e vai ser hoje. Dá um glória a Deus. Vai ser hoje, igreja. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar melhor para você entender. O nosso inimigo, Satanás, como é que ele age? Ele fica tentando a pessoa. Fica tentando. Quando a pessoa cai em pecado, ele abre uma brecha, uma porta, para que este demônio entre na vida da pessoa. Porque os demônios são seres espirituais. Eles precisam de um corpo para poder agir, se manifestar. E Satanás sabe qual é a área que ele deve atacar. E ele começa a tentar a pessoa naquela área. A pessoa dá espaço, abriu a porta, esse demônio entra. Enquanto este pecado estiver oculto, esses demônios têm autorização, legalidade, é como se eles tivessem uma procuração que a pessoa deu para esse demônio, para essa entidade agir na vida dela. Porque ela abriu a porta, ela caiu em pecado, abriu essa porta. Agora, esse demônio está aí agindo. Se esse pecado que ela caiu não for confessado, esse demônio vai continuar agindo depois na descendência. Na descendência. É o espírito familiar que você já ouviu falar. É um espírito familiar que vai passando de geração a geração. Enquanto a pessoa não quebrar, não confessar, esse demônio vai agindo agora na descendência, na semente dessa pessoa. Todo esse mal vai ser quebrado hoje. Quem está comigo aqui?